D10 Silverado S10 e agora a nova Montana. A Chevrolet, que já tem uma longa tradição em picapes aqui nos Estados Unidos, traz em nova geração a Montana tentando conquistar um segmento diferente, trazendo algumas novidades, algumas inovações para tentar agradar quem busca toda a versatilidade de uma picape, mas com a qualidade, a condução de um SUV. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, visual, acabamento, equipamento, dimensões. Vou falar também sobre as principais concorrentes aqui no Brasil e, claro, sobre preços e como é ao volante. Eu sou Fábio Trindade e eu mostro tudo para vocês agora da nova Montana aqui no Motor1.com. A nova Montana é o principal lançamento da Chevrolet no Brasil, mas antes de falar dela, a gente vai relembrar aqui o histórico de picapes compactas da linha Chevrolet aqui no Brasil. Tudo começou com a picape Corsa, derivada do Corsa europeu, aquele Corsa redondinho, seguindo para a segunda geração, aquele novo Corsa, lembra, também vindo da Europa, teve uma dianteira mais quadrada, saiu do aspecto bolinha, foi para linhas mais retilíneas e depois aquela Montana derivada do Agile, que tinha até algumas cores bem chamativas, né, e teve aí muita polêmica em torno do seu visual. Entendendo este cenário e um novo momento aqui do mercado brasileiro, já vinha se falando muito da entrada das picapes nas garagens mais urbanas. Então as pessoas que moram em cidade sempre quiseram ter uma picape ou que tentavam ter uma picape, esbarravam ali em tamanho de garagem, né, em manobras, para você manobrar nos estacionamentos da sua casa, de um shopping, do supermercado. Então a Chevrolet entendeu essa demanda, essa necessidade e criou aqui a nova Montana, eu diria com toda a versatilidade de um SUV compacto, entregando ali conforto, desempenho, tecnologia, isso tudo eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas também com a caçamba. Então, além de você poder estacionar na sua garagem, agora você tem esse diferencial aqui, também com algumas soluções inteligentes para levar uma bicicleta, brinquedos, para você ir no mercado, no shopping, fazer uma viagem aí mais rodoviária e até um pouco off-road, com mais conforto e toda a praticidade aí que se espera de um SUV. Falando do visual, não tem como a gente deixar de falar das concorrentes. A Montana, ela se encaixa entre a Fiat Strada e a Fiat Toro e tem quase o mesmo tamanho da Renault Oroch. Falando do estilo, principalmente muita gente vai falar aqui, os faróis divididos foram inspirados na Toro? Pode ser que sim, segundo a Chevrolet, e se a gente pegar a linha internacional da Chevrolet, dos SUVs, eles já trazem essa identidade de faróis divididos há um bom tempo, então ela tem essa justificativa de estilo, né? E quando a gente compara, coloca aqui, vou colocar aqui para vocês verem, Trailblazer americana, a Blazer, a nova Trax vendida lá, que é o Seeker chinês, já tem esses elementos que a gente consegue ver aqui na nova Montana. Destaque, obviamente, para esse conjunto óptico dividido, a grade aqui, o que eu achei interessante, ela é meio camuflada com a cor, essa cor de lançamento, um verde militar, traz essa grade com um tom grafite, um tom mais escuro e não aquele prata que acaba consumindo toda a dianteira. Isso eu estou falando agora da versão Premier, que são as primeiras que a gente teve acesso, Premier e LTZ, mas teremos também as versões LT e a versão básica, sempre com motor 1.2 turbo e câmbio manual. Voltando aqui ao estilo, rodas de 17 polegadas dessa versão, também com esse acabamento em tom grafite, era a cor que eu estava procurando aqui para dizer. Rodas de 17 polegadas, desenho exclusivo, diferente das demais versões. E agora vamos lá na traseira que eu vou te mostrar o que eu achei interessante aqui. Aqui na traseira, o que eu achei legal é essa barra escurecida, que talvez não fique muito visível aqui com essa cor, e esse relevo Chevrolet, ele é bem associado, faz uma alusão às picapes maiores vendidas nos Estados Unidos, como por exemplo
asilverado. E se a gente resgatar um pouco da história da Chevrolet, ela sempre usou o relevo aqui na tampa traseira, agora trazendo de volta. Em cores mais claras, esse contraste fica bem legal, dá um aspecto diferente, né? Uma sensação aí muito próxima a que a gente encontra num carro, num SUV. Outro detalhe legal, as lanternas são compactas, mais horizontais aqui. A gente sabe que as picapes, quase todas, têm as lanternas verticais. Aqui você deve pensar igual da Fiat. Bem, ela tem uma identificação própria, mas sim tem mais ou menos aquele formato, porém ele tem esse diferencial que eu citei. Tem alguns detalhes interessantes de acabamento aí que a tecnologia permite. O emblema da Chevrolet aqui, um relevo aqui nessa parte do para-choque para facilitar também subir aqui na caçamba. Tem um detalhezinho aqui dentro da lanterna, o emblema da Chevrolet. Então são detalhes que mostram um cuidado aí, atenção nesse acabamento externo. Aqui na lateral o que eu destaco é a coluna C, ela tem essa inclinação. A gente sabe que é um projeto derivado do Tracker, né? O Tracker é praticamente um irmão da Montana, mas ele consegue ter aqui uma identidade própria que ficou bem bacana para a picape. Além disso, ajuda a trazer aqui a linha do vidro, né, mais ascendente, e a Chevrolet destaca a grande área envidraçada que deixa um ambiente bem iluminado e bem visível ali, principalmente para quem está aqui no banco traseiro. Outro ponto que eu destaco, esses elementos plásticos aqui colocados na base do carro, aqui no paralamas, eles dão uma certa robustez e serve também para dar a sensação de que o carro é mais alto. É uma solução que a gente já conhece aí dos aventureiros, dos SUVs e agora vindo aqui para o mundo das picapes. Eu já falei que são rodas de 17 polegadas, mas eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui. São rodas de 17 polegadas calçadas com pneus Michelin 21555 e esse pneu, o pneu Michelin, ele tem uma característica diferente, que ele ajuda na redução do ruído interno e ele foi desenvolvido aqui em conjunto com a Chevrolet para entregar uma dinâmica mais aprimorada e também suportar a carga. Então é um pneu de primeira linha que parece bobeira, mas no dia a dia rodando, ainda mais para um veículo que tem essa proposta de ser um carro muito mais urbano do que um carro off-road, faz a diferença. Ainda aqui na lateral, destaque aqui para essa peça, né, um Santo Antônio, um item que deve ser opcional nas versões mais baratas, mas aqui na Premier já vem de série também, consegue aí deixar o estilo mais esportivo, digamos assim. Rack no teto e um ponto que chamou atenção aqui na frente, o retrovisor ele é grande, mas ele não traz aqui, ó, a seta integrada, porém ela está aqui no paralamas. Então tem essa diferenciação. Depois eu vou perguntar aqui para os engenheiros e para o designer por que a seta foi parar ali no paralamas. Mas no geral é um carro que agrada muito pelo estilo, visualmente. A gente rodou aqui cerca de 200 km nesse primeiro test drive, chama bastante atenção nas ruas e você quer saber como anda, né? Daqui a pouquinho. Agora vou mostrar para vocês um dos grandes diferenciais da nova Montana, a caçamba. Todo o projeto da nova Montana foi pensado para quem vai usar este carro na cidade como quem usa um SUV. Por isso, tem algumas soluções aqui na caçamba, começando pela forma como ela desce. A gente sabe que picape quase sempre tem a tampa pesada, então pensando aí num público feminino, ó, ela desce lentamente, bem suave, então um ponto de diferenciação. Outro detalhe que a gente vai mostrar aqui nas imagens para vocês são as divisórias inteligentes. A gente sabe que o uso cotidiano, a gente vai no mercado, vai no shopping, vai numa feira, vai buscar algum material de construção e colocar isso dentro de uma picape é sempre complicado porque fica aqui sambando literalmente dentro da caçamba. Então para isso a Chevrolet trouxe esse sistema Multiflex, são acessórios padronizados e totalmente pensados para o dia a dia. A capacidade aqui é de 874 litros, 600 quilos nessa versão Premier, mas até um pouco mais de 630
na versão de entrada, e ela tem também um sistema que a Chevrolet desenvolveu aqui para o escoamento de água. Então tem algumas canaletas aqui que ela garante uma vedação, mesmo em dias de chuvas mais pesadas, de até 90%. Então ela foi pensada para oferecer essa capacidade, né, de realmente vedar. É um material plástico aqui que também serve como apoio dessa parte superior. Então, através de canaletas aqui internamente, ela consegue direcionar a água e reduzir a intensidade de água dentro da cabine. Como vocês podem ver, você consegue colocar ou utilizar para separar bem os produtos indo num supermercado. Então, como eu falei, né, sempre a dificuldade é a gente conseguir armazenar corretamente os produtos que a gente compra, frutas, enfim, outros itens, de uma forma que não fiquem sambando aqui na caçamba. Com esse sistema, são acessórios, tem uma série de acessórios, a Chevrolet consegue entregar essa versatilidade e para isso ela fala que é uma picape inteligente nessa forma de utilização. Pensando aqui no meu uso, quando a gente testa a picape, esse é sempre um dilema. Deixa um notebook ali no banco traseiro, fica difícil, um outro equipamento, um componente, uma mala. Quando a gente pega muito trecho de terra batida, que fica muito pó aqui na caçamba, então isso ajuda a vedar, né, e ter aí uma viagem um pouco mais tranquila. Falando agora da parte mecânica, toda a Montana será equipada com motor 1.2 turbo, nesta versão aqui associada com a transmissão automática de 6 marchas. As versões de entrada contarão também com este motor, como eu disse, todas as Montanas somente motor 1.2, porém com câmbio manual de 6 marchas. Ele tem um conjunto interessante, bem equilibrado, e tem um segredo, que é o segredo da linha Chevrolet, que é o bom equilíbrio entre potência e peso, mas isso eu vou falar para vocês ali, ó, quando eu estiver dirigindo. Eu sei que você quer saber tudo da Montana, mas antes, peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ative as notificações e já deixe o seu like. Você pode tirar o like se não gostar do vídeo depois, mas deixando aqui você já ajuda a propagar e atingir mais pessoas. Agora eu vou mostrar detalhes do interior e alguns equipamentos. Vamos lá? Aqui dentro, como esperado, tem muito do Tracker, mas com algumas evoluções e até algumas antecipações que a gente pode esperar numa futura renovação do SUV. Bem, toda a cabine, principalmente aqui da coluna B para frente, é muito parecido com o SUV. O acabamento tem alguns detalhes, alguns materiais diferentes, né? Uma costura aqui, dá um pouco mais de sofisticação, mas ele ainda é rígido. É um material de bom toque, você sente uma boa qualidade. Pelo que eu estou vendo aqui, tem uma montagem muito interessante. Uma grande diferença em relação ao SUV está aqui, ó. Agora a central multimídia ela é integrada no conceito aqui cockpit. Se a gente pegar alguns modelos americanos, né, vendidos nos Estados Unidos, ele já traz esse conceito mais integrado aqui com uma tela digital. No caso aqui da Montana, ele ainda traz os relógios, né, o velocímetro e o contagiros analógico com um computador de bordo aqui ao centro. Então tem essa diferença que, na minha opinião, é a principal crítica desse modelo em termos de acabamento e do que a Chevrolet poderia já ter avançado nesse sentido. Lembrando, a Fiat Toro, né, que é uma concorrente um pouco acima, já tem essa solução. O volante, basicamente, o mesmo volante que a gente tem no Tracker, com acabamento, uma boa pegada, ajustes aqui de controle e profundidade, né, são suaves, ele ainda, né, cai um pouco, mas não despenca, então você tem uma boa profundidade aqui em nível para ajustar e aí encontrar a melhor posição para dirigir. O banco ele tem o ajuste de altura, é manual. Estamos falando de um carro de entrada, então tem esses ajustes manuais, mas no geral tem um acerto bem interessante aqui. Falando em termos de equipamento, a central multimídia MyLink ela traz o Apple CarPlay e Android Auto integrados e você consegue fazer o espelhamento sem fio. Mas na primeira conexão precisa conectar aqui para fazer a configuração. Tem também o serviço OnStar, uma diferença, né,
um diferencial da Chevrolet em relação aos concorrentes. Temos aqui, né, o acionamento do OnStar e todo o gerenciamento que você tem pelo celular. Ar-condicionado digital de apenas uma zona. Você tem aqui os mesmos comandos que a gente já conhece da linha Tracker, né, um botão com bom acabamento aqui. Interessante, né, a visualização que você tem aqui embaixo e também em cima, mas ele é apenas de apenas uma temperatura, não de duas zonas. Um ponto que eu destaco aqui, ele traz duas tomadas USB aqui no console, uma USB tradicional, aquela mais chata, e uma mais nova, né, a recente, a USB-C, e logo aqui embaixo, nessa configuração, tem também um carregador por indução, então você deixa aqui o celular espelhado enquanto ele carrega ali embaixo. Para quem gosta de cambiar, né, ele vem com esse câmbio, com essa transmissão de 6 marchas, não tem pedal shifts, mas tem a troca aqui em botões na alavanca do câmbio. Vou falar isso quando eu estiver dirigindo também, mas para vocês entenderem, apenas no modo L aqui você consegue fazer o gerenciamento das marchas. Isso é útil quando você está numa descida, numa serra e você quer controlar a marcha, né, controlar o motor aqui para evitar o uso do freio. No geral, como eu falei, um acabamento com uma boa montagem, né, bons materiais, mas em qualquer região aqui ele usa plástico rígido, então não espere, né, aquele acabamento fofinho. Eu brinco e muita gente até comenta aqui que eu fico apertando para ver se é macio, mas como a gente sempre fala, acabamentos, né, com materiais mais maleáveis ajuda o carro a envelhecer melhor e evitar ruídos ao longo do tempo. Dois detalhes aqui que eu senti falta na nova Montana mesmo, na versão Premier: um retrovisor fotocrômico, né? Aqui ele é um retrovisor simples, e o sensor de chuva. Como vocês podem ver, está chovendo, ele não tem o acionamento automático. É um detalhe, mas como a gente está falando de um modelo top de linha, faz falta. Ele tem o acendimento automático dos faróis e esse pacote não contempla, como vocês podem ver aqui no volante também, outros sistemas de auxílio à condução. Ele tem o piloto automático e o limitador de velocidade, o controle da velocidade de cruzeiro, né? Porque nem sempre a gente pode falar piloto automático, e o limitador de velocidade, útil para cidades aí que tem bastante radar. A gente está na região de Curitiba e aqui tem bastante radar, então é uma solução bastante útil para a gente. Tem também, né, um apoio de braço aqui com um bom espaço, dois porta-copos, duas tomadas USB na parte traseira. E você que quer saber como é a chave do modelo, é igualzinho, ó, a chave do Cruze, do Tracker, então ainda é a mesma chave. E eu senti falta aqui também da iluminação de cortesia, tanto para motorista quanto passageiro aqui. Falando aqui com o time da Chevrolet, eles disseram que a proposta da Montana é levemente diferente em relação ao Tracker. O Tracker acaba sendo posicionado acima, tem teto solar, aqui a gente não vai ter nenhuma versão com teto solar, então alguns itens estão no Tracker e não estão aqui, mas como eu falei, já traz alguma novidade que no futuro com certeza estará na linha Tracker. Para resumir aqui o que eu achei do conteúdo, o acabamento ele é bem bonito, é bem visualmente bonito, né, com os materiais. Senti falta de um material mais macio, senti falta de um painel digital e desses itens que eu acabei de citar. No geral, é um carro que é mais do que o concorrente Fiat Strada em termos de acabamento, aqui em termos de espaço. Então você tem uma picape, claro, pelo porte maior, mais espaço e também mais econômico. Eu acabei de rodar aqui cerca de 200 quilômetros, né, e a gente teve uma média de consumo de 15 km por litro. Isso sem preocupação em rodar mais tranquilo, em rodar sem o ar-condicionado, duas pessoas, uma mala. Então mesmo dessa forma, sem preocupação em tirar a média de consumo, em observar velocidades máximas aqui, média de 15 km por litro, com certeza um dos diferenciais
né, da nova Montana será essa eficiência energética para quem vai usar na cidade. Aqui na parte traseira, a Chevrolet tentou encontrar aí o melhor equilíbrio, né, entre espaço, até para ter uma caçamba bastante aproveitável. Então você vê o espaço aqui, ele é razoável, não sobra muito espaço, mas o grande diferencial mesmo é a posição que você fica das pernas aqui. Você não fica com a perna sempre levantada como em outras picapes, então você tem aqui uma profundidade bacana, tem um bom espaço da cabeça até o teto. Tem aqui um túnel bem baixo, então não incomoda, né, quem está aqui passando por aqui ou vai aqui no meio, embora tenha esse recuo aqui do banco, né, por conta do console. Duas tomadas USB aqui embaixo, uma tomada 12 volts, tem também aqui a fixação de cadeirinhas Isofix, né, uma exigência agora, também a ancoragem e o legal também que eu gostei aqui, todos os encostos têm, né, o encosto de cabeça aqui ajustável em altura. Então tem alguns carros aí que são fixos e acaba incomodando, aqui você ainda tem esse ajuste que possibilita aí uma viagem um pouco mais confortável. Mas no geral, para pernas aqui é um espaço razoável, destacando isso, bom espaço para a cabeça. O diferencial é que você não fica com a perna flexionada durante a viagem, isso tende a cansar menos, então tem esse bom espaço aqui, dá até para aproveitar um pouco a região embaixo do banco para você se esticar um pouquinho mais aqui. Agora aqui é o volante, o que você quer saber? Anda bem? Vale a pena? Esse motor 1.2 dá conta? Bem, a gente está aqui na região de Curitiba, rodamos aí cerca de 200 quilômetros, né, durante esse test drive inicial, e a resposta que eu te dou agora, o carro ele cumpre bem aí a sua missão de ser um carro mais urbano, de ser um carro mais racional. Para você que tem essa necessidade de carregar mais coisas, levar uma bicicleta, levar uma prancha, então você tem essa versatilidade da picape com todo esse conforto aqui. O que eu achei legal, é um carro muito estável, um carro que te transmite uma boa qualidade construtiva. A Chevrolet colocou aqui pneus Michelin que dão aí uma qualidade de rodagem diferenciada, também ajudam a reduzir o ruído interno, e é um carro que tem uma resposta interessante. Pensando aqui do ponto de vista técnico, a relação peso-potência, né, com peso aí um pouco acima de 1.300 quilos, você tem um carro com uma boa entrega de torque em baixa velocidade, ele é ágil, é esperto, e na estrada aqui com duas pessoas, o carro ele desenvolve bem, né, as velocidades que a gente tem na nossa legislação aqui, até 120 por hora, não senti nenhuma necessidade de mais potência ou mais torque nesse uso. Talvez com a caçamba carregada, 4 pessoas, a gente tenha uma noção diferente, mas aqui no uso urbano, né, no uso cotidiano, o carro manda muito bem nesses quesitos. Boa estabilidade, boa aceleração, por enquanto aqui uma boa frenagem. Ele tem um esquema de suspensão diferente do Tracker, né? Então a suspensão traseira tem um esquema diferente ali, com duplo batente, mais reforçado. Os freios também são maiores, né? Os discos de freio têm um dimensionamento diferente para oferecer um maior poder de frenagem. A gente tem que pensar que tem mais capacidade de carga aqui, então você precisa ter mais segurança nesse ponto. A dirigibilidade ela é muito parecida com a do Tracker, né? Você tem um carro muito estável, talvez, né, uma dúvida que você tenha, pula muito. Aqui a gente sentiu um carro bem na mão, em nenhum momento assim passando ou asfalto, né, bem cuidado, ou terra batida. Um carro que é tranquilo dirigir, você que vai usar ele mais na cidade tem esse diferencial. Outro ponto interessante, a direção elétrica ela é bem leve, tem um retorno aqui interessante nas curvas, é bem modulado. Todo o conjunto aqui, a praticidade, a visibilidade, né, total aqui, frontal, lateral, então você tem um nível de visibilidade muito bom, que é
necessária aí no trânsito urbano ou para manobrar. E outro ponto que eu estava bem curioso aí, que é difícil a gente não falar da Toro, por exemplo, comparando aqui com a nova Montana. A Toro é um pouco maior, tem algumas soluções diferentes do que a Chevrolet aplicou aqui, mas a Montana ela tem um tamanho um pouco menor, não tem nenhuma tração 4x4, nenhuma versão com tração 4x4 ou mesmo uma opção a diesel. Ela deixa reservada essas características para S10. Então, se você precisa de uma picape mais parruda, você sobe de nível, né, pagando por isso, obviamente. Nesse ponto comparativo com a Toro especificamente, eu senti a Montana mais carro, né, mais SUV, mais estável e principalmente para manobrar em vagas menores ou num shopping, num supermercado. O raio de giro aqui muito melhor, né, do que a Toro, que é a minha principal crítica em relação ao concorrente. Então você vai encontrar aqui na Montana um carro bom para o dia a dia, estável. Como ponto crítico que eu coloco, faltam alguns detalhes que eu esperava por ser um carro que está chegando agora em 2023, um painel digital, um retrovisor fotocrômico, não tem sensor de chuva, e eu acho que você deve pensar também na questão dos sistemas de segurança ativo, né, ou que ajudem aqui na condução, como um piloto automático adaptativo, um sistema de frenagem autônoma, um assistente de permanência em faixa. Muita gente pode achar que é firula, mas hoje já são sistemas que estão cada vez mais presentes até em carros menores. Então eu achei um pouco estranho não ter esses equipamentos aqui, mas eu acredito que numa segunda fase de renovação já deve ser incorporado esse tipo de equipamento na Montana. Acabamento muito próximo do Tracker, e em relação a preço, eu acho que a Chevrolet foi muito inteligente ali em trazer uma picape que é menor que a Toro, maior que a Estrada, mais espaço que a Estrada, mais versátil, pensando no público que vai usar na cidade. Então você tem essa nova opção, e um ponto que a gente tem que colocar sempre, né, que é um ponto diferencial também para a Chevrolet, é o histórico da Chevrolet nesse segmento, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, né, com histórias de picapes aí marcantes, Silverado, a própria S10, você lembra também da D10 que tivemos aqui, né? A Silverado volta esse ano, então é uma marca que tem tradição e ela sabe acertar bem as suas picapes, entender bem o mercado. Então é um produto que chega, né, um carro que chega assim com uma proposta muito clara, muito objetiva, e que é basicamente atender aí um consumidor urbano. Eu tenho a impressão de que quem comprar a Montana não vai utilizar em trechos assim, ambientes mais pesados de off-road. Para isso são as picapes, né, de chassi, e aqui você vai ter um uso sempre aí 90% mais urbano. Outro ponto interessante aqui que vale destacar: no nosso trajeto aqui durante o test drive, nós não nos preocupamos em em rodar pensando no consumo. Estamos indo do jeito que está, o trânsito anda, o trânsito para, 2 pessoas, e a média de consumo estava marcando aqui 15 km por litro, pensando aí sem nenhuma preocupação. Mas e aí, é melhor que Estrada, melhor que a Toro, melhor que a Oroch? A Montana ela fica basicamente no meio entre a Estrada e a Toro, né? Então é maior que a Estrada, menor que a Toro, basicamente o mesmo tamanho da Oroch. O que eu sinto aqui em relação à Estrada: melhor dirigir, né? A posição, carro mais espaçoso, você vai sentir isso. É um projeto derivado do Tracker, enquanto a Estrada é um projeto mais simples. Pensando na Oroch, a Oroch ela tem uma robustez, né? Ela foi construída para ser, parece que ela é mais rústica, então você sente mais refinamento aqui na condução, coisa que você não encontra na Oroch.
ela me parece mais estável, qualidade de rodagem, que ruído de vento bem melhor do que a concorrente francesa. Em relação à Toro, você tem mais opções, né? Com motor turbo diesel, motor turbo flex também, mas é um projeto também bem robusto e por isso mais pesado. Aquela mesma plataforma do Jeep Renegade é bem robusta, só que isso acaba acarretando em peso, aí você não tem esse bom equilíbrio entre o desempenho e o consumo. Aqui você tem um pensamento muito focado no consumo e no trânsito urbano. Então, para te responder, é um carro mais refinado, você sente, né, que tá praticamente aqui a gente está rodando agora na estrada, parece um SUV, não tem aquele balanço traseiro de comum, né, das picapes, e essa tendência agora de picape monobloco, ela vem para ficar e vai conquistar muita gente aí que estava de olho em SUV. Dentro da linha Chevrolet, ela fica posicionada até abaixo do Tracker, que tem mais equipamento, tem teto solar, então você tem aí mais uma alternativa para o uso da cidade. Lembrando, né, depois disso ainda vem a Silverado, e a Chevrolet completa a sua linha de picapes, Montana, S10 e Silverado ainda esse ano. E aí, o que você achou da nova Montana? Gostou dos preços? O que você achou das dimensões, das medidas dessa lista de equipamentos? Sentiu falta do painel digital? Bem, tudo que eu tinha para falar aqui, você já acabou de ver, mas agora eu quero te ouvir. O que você achou? Deixa seu comentário aqui e já sabe, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!